Boa tarde a todos e bem-vindos a este seminário de Pesquisando Doenças Odontológicas na Embase. Eu sou a Maria José Dávila Rodrigues e sou a consultora de clientes de todas as soluções de ciências da vida para a América Latina. Nos dias de hoje, vamos então seguir a agenda, primeiro de apresentar um overview da Embase, e depois ir direto na base de dados para realizar, então, as diferentes consultas que tenho preparadas na tarde de hoje. E, por último, a sessão de perguntas e respostas. Lembrem que, em qualquer momento, podem escrever suas dúvidas, suas perguntas, suas consultas na caixa de Q&A, que provavelmente estará na parte inferior das suas telas. Para quem ainda não conhece a Embase ela é a base de dados de literatura biomédica mais abrangente do mundo. E por que isso? Porque a Embase ela cobre mais de 8.300 periódicos, mais de 35 milhões de registros e conta com mais de 2.900 periódicos que não estão disponíveis no Medline. Nesta cobertura, estamos cobrindo periódicos do mundo todo e, a partir do segundo semestre do presente ano, por exemplo, também ficarão disponíveis as revistas das ciências, das áreas de ciências da saúde do Cielo Brasil. A Embase ela conta com uma indexação detalhada, principalmente de termos referentes a medicamentos, a doenças e a dispositivos médicos, sendo que contamos com 2 vezes o número de termos de índice que o Medline. Isto significa o quê? Que contamos com um vocabulário mais amplo, um maior número de sinônimos, para que consigamos realizar as nossas buscas partindo de diferentes inícios, que não conhece, que não, assim, que a gente não saiba no início qual vocabulário controlado, qual vocabulário certinho que devemos empregar, isso não vai ser uma limitação, né, para empregar a base de dados. Contamos com recursos de pesquisa exclusivos, sendo estes diferentes formulários de busca e diferentes filtros que nos vão permitir realizar, então, as nossas consultas também em baseadas em termos abstratos, usando termos abstratos. Conseguimos salvar, compartilhar e editar as nossas estratégias de pesquisa com colegas, enviando lembretes no nosso próprio e-mail, criando alertas também com o nosso e-mail, com e-mail de colegas, e salvando, né, então, o nosso histórico de queries, os nossos históricos de buscas, para conseguir efetuar elas no futuro, sem ter sempre que iniciar do zero. Para conseguir empregar esta funcionalidade, temos que realizar sempre o login na plataforma. O login pode ser realizado com a sua conta Elsevier, a mesma que vocês já usam, por exemplo, na Science Direct, no Mendeley, no Scopus, ou se vocês não têm, podem criar, então, uma conta com seu e-mail institucional e não tem problema. O e-mail pessoal, acho que também dá. Contamos com cobertura exclusiva de mais de 3 milhões de resumos, sendo, então, que cobrimos também literatura cinza. E temos uma vasta cobertura de conteúdo em idiomas diferentes ao inglês. Dentro das diferentes agências reguladoras que recomendam o uso da Embase para a construção de revisões sistemáticas, acompanhamento para estudos de farmacovigilância, para construção de projetos, de relatórios, temos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a própria Cochrane, temos EMA, a Agência de Medicamentos Europeia, a FDA, entre outros. Então, vocês podem ver que é uma base de dados mesmo reconhecida e recomendada internacionalmente. Sendo que aqui no Brasil, ela é indicada tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério de Educação. E como é feito, então, a indexação do conteúdo. Todo o conteúdo que se encontra disponível na nossa base de dados é conteúdo revisado por pares.
Como já falei, é conteúdo da área de biomedicina e abrange todas as grandes áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Então, vamos encontrar informações, vamos encontrar recordes da medicina, da odontologia, da nutrição, da psicologia, toxicologia, farmácia, toxicologia, veterinária, a parte de química medicinal, por exemplo, a parte de genética, entre outros. Este conteúdo, ele, então, o nosso equipe de especialistas realiza a leitura e procede a extrair os conceitos relevantes desses artigos que vão conseguir, então, descrever o paper original, o trabalho original. E depois de realizar este processo de extração, os diferentes termos são indexados de forma padronizada com o nosso próprio tesouro de ciências da vida, que é o M3. O M3, então, é um dicionário na forma de árvore hierárquica, na verdade polihierárquica, que contém todos esses termos padronizados, todos esses termos que conseguem descrever os diferentes papers, e eles se encontram categorizados em função de diferentes, então, grupos principais. E como eu já tinha falado, agora é polihierárquica. Por quê? Porque o mesmo conceito pode estar em duas ou mais classificações, dependendo da sua natureza, o que faz, então, que o termo seja melhor descrito. Depois de realizar este processo de indexação no M3, já o conteúdo fica liberado, né, para que consigamos realizar a sua pesquisa e recuperação. A Embase é uma base de dados referencial, eu não vou ter acesso ao texto completo. Eu vou ter acesso a quê? Ao título, autores, lugar e anos de publicação. Eu vou ter acesso ao abstract, ao resumo completo, quando disponível, mas também vou ter, então, de forma detalhada, todos esses termos associados, indexados ao paper, os quais vão me permitir, de forma muito rápida, que eu consiga avaliar se o documento, se essa fonte bibliográfica é mesmo a que eu preciso usar na minha pesquisa. Contamos com diferentes funcionalidades que auxiliam o processo de auxiliar, né, então, a avaliação dos papers, como, por exemplo, o destaque em amarelo, que são aqueles termos que coincidem exatamente com o meu query de pesquisa, ou em verde, quando são termos associados. Quando observamos os diferentes termos indexados, contamos também, por exemplo, com a opção de ver termos em negrita, os quais correspondem aos termos específicos, assim, o foco principal do trabalho, e conseguimos ter também a parte de termos de relação, que indicam, dão um norte, a orientação de o porquê esse termo foi usado no trabalho. E para conseguir, então, realizar estas buscas, a Embase conta com diferentes formulários, que são o formulário de busca rápida, formulário inicial, onde temos, então, diferentes campos de texto que podemos usar, trocando as diferentes informações. Um formulário de busca PICO, que é um formulário baseado na metodologia que significa P, população, o problema, paciente, e de intervenção, seja comparação e ou de outcome, resultado, para conseguir que estruturar a minha questão de referência, aquela pergunta que quero dar resposta, nestes diferentes conceitos para iniciar a montar o meu query de busca. Contamos também com assistente de farmacovigilância, contamos com um assistente para pesquisar dispositivos médicos e também com diferentes formulários que são muito mais livres, né, para realizar buscas avançadas, gerais, ou de fármacos, doenças, dispositivos, e também buscas em função do nome de autor ou do paper, além de todos os filtros já específicos da área de ciências da saúde. Então, se vocês têm interesse, se vocês não conseguiram acompanhar todos os webinars da série, temos já disponíveis um webinário específico da busca PICO,
um webinário específico do assistente de farmacovigilância e também um webinário onde começamos já a introduzir a parte de busca avançada, também como de forma mais detalhada o Tesauro M3. Mas vamos dar uma olhada de novo geral, né, a todos as diferentes formas que eu tenho para começar a direcionar a minha pesquisa, além dos filtros. Como eu já falei, temos os diferentes subcampos, que no caso da busca avançada por doença, são esses que estou aqui apresentando: complicação, desordem congênito, diagnóstico, epidemiologia, terapia, cirurgia, entre outros. E o que fazem esses subcampos de relação? Eles conseguem, então, que eu consiga, eles fazem, né, que eu consiga relacionar dois conceitos: o conceito principal da minha busca e um conceito secundário, um conceito ligado. Então, por exemplo, no caso de doenças, o meu conceito principal pode ser a própria doença, o meu subcampo, um dos campos aqui indicados, e o conceito ligado vai ser essa outra palavra, esse outro termo, com o qual eu quero ligar, eu quero orientar a minha pesquisa. Mais para frente, podemos realizar, então, um exemplo. Contamos também com a possibilidade de empregar os diferentes operadores booleanos e de proximidade. Os operadores booleanos são os operadores lógicos, 3 especificamente. E eu vou procurar os dois conceitos, ou eu quero procurar um dos conceitos, qualquer um, ou não, eu quero procurar o primeiro conceito, mas não o segundo. E os operadores de proximidade, quando eu quero que duas palavras, elas se encontrem próximas dentro do texto uma da outra. O primeiro é o operador near, na qual eles podem estar em qualquer ordem. Neste exemplo, poderia estar primeiro o termo drug, e em seguida o termo adverso, até este número indica o número de palavras, ou primeiro adverso e depois drug. Mas também posso já ter essa imposição de ordem com o operador next, na qual estou indicando que, neste caso, a palavra, o conceito, reação, tem que estar depois da palavra adverso. Vocês aqui já podem ver que eu consigo relacionar, então, as diferentes palavras, estruturar os meus queries, empregando também parênteses para conseguir, né, então, estruturar os meus queries. Tenho também a parte de símbolos para truncamento, que eu uso do asterisco, ou uso do símbolo de pergunta, de interrogação, e o símbolo de moeda, para procurar, então, falar para a base de dados que ela, no caso do asterisco, consiga reemplaçar a letra na posição indicada. Estou útil quando estou procurando diferentes grafias da mesma palavra, quando, por exemplo, quero procurar tanto o singular como o plural, que muitas vezes é simplesmente adicionar a letra S no final, ou quando quero procurar palavras que tenham uma raiz em comum, né? Por exemplo, todos os termos derivados de bio. O símbolo de interrogação, né? Aqui eu estou fazendo um truncamento de uma única letra. Então, nesses exemplos, eu vou procurar as palavras que contenham palavras como sulfonil e sulfinil, ou também todas as diferentes modificações no final. Plural, a mudança de uma letra, ou mantendo a parte de a raiz. E, por último, o símbolo de moeda, que eu já consigo trocar, né, por completo. Pode ser, neste exemplo, procurar calor ou coração ou calor, ou, de novo, vocês podem ver que muitas vezes se utilizam os diferentes símbolos para plural, grupo ou grupos. Então, com isso, já consigo montar melhor as minhas estratégias de busca. Eu também conto com toda a parte de indicar
onde eu quero que um término esteja. Se no título, no abstract, no resumo, nas palavras-chave. Se eu quero que esse termo seja considerado unicamente como o nome comercial de um fármaco, o nome comercial de um dispositivo. Se eu quero dar um código indicando que esse seja o número ORCID ou o número de registro CAS para substâncias químicas. Então, isso já consiga direcionar ainda mais as minhas consultas. E, por último, as diferentes metodologias de busca. Major focus, quando eu quero que o termo, a palavra-chave ou as palavras-chave que eu estou procurando sejam o foco principal do trabalho. Então, eu posso empregar o /MJ. Neste exemplo, se eu falo para o Embase procurar câncer de mama como major focus, vai procurar unicamente esses trabalhos onde esse termo, né, indexado vai aparecer em negrita, porque é o objetivo principal do trabalho. Tenho a parte de descriptor, que vai procurar o termo como o vocabulário controlado. Então, eu posso dar a entrada de um sinônimo, neste caso, por exemplo, câncer de mama, mas se eu coloco este símbolo, essa estratégia de busca, o Embase vai entender que eu quero que ele procure da forma a forma correta, né? A forma de vocabulário controlado, que seria câncer, bom, no inglês, breast cancer. Tenho a forma default de buscas, que são as formas, a busca por explosão, onde eu vou procurar tanto o termo indexado, esse vocabulário controlado, neste caso, breast cancer, e também vou procurar todos os sinônimos e esses termos que sejam muito próximos ao meu vocabulário, o meu termo de interesse. Então, se eu procuro, neste caso, breast cancer, eu vou procurar, então, um termo controlado, mas também vou encontrar arquivos onde a palavra-chave indexada seja, por exemplo, câncer de mama. E, por último, as broad as possible, a mais geral de todas as pesquisas, onde vou procurar tanto o termo na forma de explosão como texto livre, que ele simplesmente seja mencionado no título, no abstract ou nas palavras-chave. Vocês veem que tenho um monte de funcionalidades que eu consigo empregar para começar a direcionar as minhas buscas. Vamos, então, direto na plataforma para começar, né, a brincar um pouco. E lembro para vocês, podem entrar em contato via e-mail, m.davilarodrigues@elsevir.com. Caso algum de vocês tenha uma dúvida, tenha interesse em marcar um treinamento específico para a sua instituição, ou tenha alguma dificuldade de acesso, queira dar feedback, simplesmente também entrar em contato. Convido a todos vocês a seguirem as redes sociais da Elsevier Pesquisa, onde vocês vão ficar sempre enterados de quais serão os próximos eventos. Os nossos eventos sempre são gratuitos, com certificados de assistência, e não só da Embase, mas também de outras soluções que podem auxiliar vocês no seu dia a dia. E, por último, o último webinário desta série será sobre a busca de economia da saúde, e ele será na quinta-feira, 17 de junho, não na 3. Eu não tinha percebido que 3 de junho era feriado, então mudei a data. Vai ser quinta-feira, 17 de junho. Se algum de vocês tem perguntas que gostassem que fossem tratadas nesse último webinário, podem enviar via e-mail. Então, vamos direto na Embase. E eu vou confessar que na tarde de hoje vai ser tanto odontológicas como a parte de ortodôncia também, um pouquinho. Vai estar aí o overlap. Então, vou voltar a compartilhar minha tela. Pronto. De novo, quando entramos na Embase,
sempre o bom é realizar o login, sua conta UCV, ou criar, então, uma conta, além de criação de alertas, salvar as suas pesquisas, etc. Isso vai permitir para vocês exportar os diferentes resultados. Aqui no cantinho superior direito, tenho este símbolo de interrogação. Se eu dou clique, vou ser redirecionado ao Centro de Suporte de Embase, onde vocês, então, vão ter acesso à informação sobre como usar a plataforma, também vídeos de treinamento, entre outros. Mas voltando, hoje eu não vou repassar, né, todos os menus, isso já foi feito em webinars anteriores. Vamos começar na tarde de hoje aqui com o M3. Então, lembro que a segunda aba sempre vai levar vocês ao M3. E vamos hoje procurar, então, por as diferentes ramas. Então, de novo, o M3, temos as grandes classificações. E hoje vamos dar uma olhada aqui na classificação de doenças. Então, se damos clique na classificação de doença, vocês podem ver as diferentes subclassificações. Vamos ir aqui na parte de... não era aqui. Na parte de doenças físicas, e vamos a procurar por estrutura anatômica, onde vou ter a classificação, né, pelo tipo de órgão que se vê afetado. E vamos começar com a parte de doenças relacionadas à boca. Mas vocês podem ver que, além de doenças relacionadas, né, com a boca, tem, então, todos os órgãos do corpo e outras classificações. Então, voltando por estrutura anatômica, especificamente doenças relacionadas com a boca, em total, tenho mais de 640 mil recordes. Vocês podem ver, já tenho alguns que cheguei no fim da classificação, tenho ainda alguns campos que me permitem ir um pouco mais, ser um pouco mais específico, e aqui eu já tenho, né, a parte que eu falei que é polihierárquico, a estrutura do M3, para a parte de infecções da boca, eu tenho, então, diferentes classificações. Uma doença da boca pode ser também a parte de infecções, tanto da cabeça como do neck, e a parte de infecções em geral. Então, voltando para simplesmente mouth disease, vocês podem ver na parte inferior quando foi o termo indexado aqui no M3 e todos os sinônimos que eu posso ingressar no Embase e que vão ser, então, relacionados com o termo mouth disease. Se eu vou e dou uma olhada nesse número de 647 mil recordes, simplesmente de clique, vocês podem ver que a busca que ele realiza é o termo doenças de boca na forma de explosão. Esse sempre vai ser a busca default. Eu vou ser levado à página de resultados. E na página de resultados, eu posso vir do lado esquerdo e começar a olhar os diferentes filtros. Como o foco de hoje, começar a procurar doenças. Nessa terceira opção, se eu expando, vão ser apresentadas para mim a lista de doenças que se encontram mencionadas, que são, então, tratadas nas diferentes referências bibliográficas dos resultados. De forma default, né, elas são apresentadas de aquela com o maior número de recordes associados até a doença com o menor número de recordes associados. Isso aplica para os filtros de fármacos, para o filtro de dispositivos médicos, entre outros. Vocês podem ver que a grande maioria, neste caso, de doenças, tem do lado um filtro extra que chama de details.
Então, podem ver que a doença que mais aparece, né, no registro são as cáries dentais. E se eu venho aqui em Details, eu vou, então, eu vou ter acesso a esses subheadings relacionados com essas doenças. Eu tenho, então, neste caso, 1.430 papers ou recordes, incluindo também conferências, que vão tratar da parte de terapia com fármacos para o tratamento de as cáries dentais. Se eu dou clique, de novo, eu vou conseguir trabalhar com todos os fármacos que estão listados, ou se eu clico em All, eu vou ter a liberdade de começar a escolher especificamente quais fármacos, quais substâncias eu tenho interesse em procurar os registros. Mas posso trabalhar, neste caso, com todos e aplicar. Então, vocês podem ver que agora eu tenho um segundo query que corresponde a todas as doenças da boca e que também tem a parte de cáries dental e o subcampo de drug therapy. Então, se vemos os resultados, conseguimos arranjar eles em função da relevância, do autor, do ano de publicação, do mais recente, do mais antigo, e, por último, a data de entrada no M3. Quando trabalhamos com a parte de relevância, então, o Embase ele vai apresentar para mim aqueles resultados que têm uma maior concordância entre aqueles termos que eu procurei e os diferentes termos indexados. Então, vamos dar uma olhada nesse primeiro recorde. Eu tenho o abstract e eu tenho os diferentes termos indexados. E vocês podem ver, né, que nos termos indexados tenho o termo da doença, que é a cáries dental. Como já apliquei um segundo filtro, que foi o de doença e o subheading de relação, eu tenho acesso especificamente a os fármacos, as substâncias que são, então, mencionadas, que foram mencionadas dentro do trabalho, e outros subheadings que é que não posso mover o cursor porque sai. Mas na parte de embaixo vocês podem ver que tenho a parte de o manejo da doença, a parte de terapia de fármaco, prevenção e simplesmente terapia. E também tenho os outros termos relacionados com o autor, com o trabalho, perdão. E dentro do foco principal deste trabalho estava também a parte de o que tão eficientemente, o que tão efetivo, perdão, foi o tratamento em função do custo do mesmo. Então, quando eu realizo este tipo de análise dos termos indexados, eu posso também ver eles de forma um pouco mais fácil. Se eu dou clique no record, eu vou ser levado, então, a uma segunda página, onde eu vou ter, então, todos os termos indexados e os diferentes, todo o recorde relacionado para a entrada bibliográfica, incluindo também códigos de identificação em outras plataformas, número de citações, e quando são trabalhados, são nombrados, né, substâncias químicas, também o código de identificação e os links para avaliar, observar as mesmas em outras bases de dados mais específicas para substâncias químicas. Então, voltando, depois de aplicar esses filtros desejados, vamos começar, por exemplo, a aplicar aqui um filtro também de idade. Eu posso ter interesse na parte de infantes, crianças e até adolescentes, né? Que uma faixa etária que normalmente são os que têm mais incidência de cáries. Posso aplicar esse filtro
Vocês podem ver que agora eu tenho unicamente 357 resultados e que o meu query, ele vai apresentando, então, o que eu fui adicionando. Mouth disease, a parte de cáries dentais, com o operador booleano i, e a parte do limite de idades. Então, vocês podem ver que tenho o operador booleano i, que vai associar todos esses limites de idades, e eu estou procurando adolescentes, ou crianças, ou infantes, ou crianças no preschool, ou crianças na idade escolar. Posso, de novo, eu poderia, então, de novo, simplesmente avaliar os diferentes termos indexados, avaliar os diferentes abstracts e depois escolher aqueles recordes de interesse e imprimir os resultados ou exportar os mesmos. Como eu consigo exportar os resultados? Eu posso escolher entre o formato RIS, que é o formato para eu trabalhar no gestor de referências bibliográficas, como o Mendeley, ou posso escolher formato separado por vírgula, formato de texto plano, XML, formato de Word, de Excel ou PDF. Quando eu trabalho com este tipo de registros, como CSV, Excel, Word, eu tenho também a liberdade de escolher qual a informação que eu quero exportar. Unicamente os títulos do trabalho, de forma default, ou as citações e o resumo, citações, resumo e termos indexados, o recorde completo, ou especificar da lista de todos os campos disponíveis quais os campos de interesse. Então, vamos trocar aqui. Podemos ver, por exemplo, full record. Uma opção que eu sempre gosto de trabalhar é a de incluir a busca que eu realizei nesse recorde associado. Para quê? Para eu lembrar depois como foi que eu executei a minha busca. E posso simplesmente dar exportar e vai ser, então, exportado no formato de interesse. Eu posso enviar por e-mail, como já tinha falado, eu posso enviar para meu e-mail, eu posso enviar para o e-mail de um colega, posso adicionar um subject, um assunto, posso adicionar os diferentes comentários e, de novo, escolher o tipo de e-mail, HTML, ou texto, e também o tipo de informação que esse e-mail vai conter. Posso vir aqui e adicionar estes recordes ao clipboard para que eles fiquem salvos como referências e eu simplesmente, no futuro, conseguir acceder a eles. Eu posso criar, então, também a parte de alertas para que seja enviado um e-mail quando, essa também é uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, que seja enviado um e-mail quando tem um novo recorde associado a esse query que eu executei. De novo, posso, então, personalizar o tipo de informação e a frequência com a qual eu quero receber esse e-mail indicando os novos recordes disponíveis. E assim como eu posso trabalhar, né, com os resultados, eu também consigo trabalhar com o meu histórico de queries. Eu posso guardar um ou diferentes queries de interesse aqui em Save, e ele vai para a parte de buscas salvas. Eu posso, então, dar um nome que eu queira e simplesmente, no futuro, eu posso aceder às mesmas. Vocês podem ver que eu tenho aqui salva diferentes pesquisas e eu poderia simplesmente executar no futuro. Eu posso, então, também imprimir, exportar HTML, texto plano ou arquivo separado por vírgula, sempre que eu esteja trabalhando, né, com essa parte de exportação, quando eu tenha queries com esse tipo de número 1, número 2, porque eu comecei a combinar os meus queries
sempre é bom exportar e dar a opção de Check to Expand Combined Queries, para que seja exportado, então, o query completo. E com isso também eu posso enviar, então, esse arquivo que eu exportei, posso salvar ou posso enviar para algum colega, alguma equipe de trabalho. E, de novo, por e-mail. Então, já queria estar refrescada, né, em como utilizar os filtros. Lembrem que, além de doenças, tenho o de fármacos, os diferentes fármacos que foram mencionados. Alguém levantou a mão. Andrea, por favor, escreve no chat de Q&A. Vou aproveitar, tenho 2 perguntas. E, bom, a Andrea está perguntando o que seria o M3 mesmo. Então, e a Eliana, não consegui ver as doenças. O meu resultado foi menor. Então, vamos voltar um pouquinho. Primeiro, a pergunta do M3. Eu vou voltar aqui na aba do M3, vou mostrar para vocês. E o M3 é o nosso tesouro de ciências da vida. O nosso dicionário de conceitos de ciências da vida, o qual vai agrupar, então, todos os termos, todos os sinônimos, todos os vocabulários específicos de uma classificação, de uma doença, de um fármaco dado. Então, vocês podem ver que, neste caso, o M3, que é o equivalente do MESH, da PubMed, e que, ao mesmo tempo, contém os termos do MESH, então, nele conseguimos encontrar esses termos que vão nos permitir montar as nossas buscas. Então, vocês podem ver que eu tenho desde a parte de conceitos anatômicos, tenho, por exemplo, aqui toda a parte de sistema meridiano, posso voltar aqui no início, tenho a parte de funções biológicas, toda a classificação de funções biológicas, cardiovascular, digestiva, etc., para conseguir, então, realizar as buscas. Eu posso aceder ao M3, como acabei de mostrar, é a segunda aba, posso fazer a procura, expandendo cada uma das opções, ou simplesmente aqui na caixa de texto, eu posso começar a escrever um termo de interesse. Vocês podem observar que eu tenho em cinza claro, vão ser aqueles termos que assim são corretos, né? Mas não são um vocabulário controlado per se. E o Embase vai sugerir para mim qual vocabulário que se encontra indexado dentro do M3 para eu usar. Vocês podem ver que eu sou dirigindo, né, a classificação dentro do M3. Então, para a parte de doenças periodontais, eu posso ver que a classificação é doenças dos dentes, que ao mesmo tempo está dentro da boca, etc., etc., etc. E por que é útil a parte de trabalhar aqui com o M3? Porque eu vou ter acesso ao histórico, quando o termo foi acrescentado, eu vou ter acesso aos diferentes sinônimos com os quais eu posso trabalhar para encontrar, neste caso, doença periodontal. Em alguns casos, né, quando corresponde, eu vou ter também acesso à definição do dicionário de Dorland, e em alguns casos também, quando estou trabalhando com substâncias químicas, os códigos de identificação de essas substâncias. Então, o M3 é simplesmente um dicionário de termos específico de conceitos biomédicos. Na pergunta da Mariluce, olá Mariluce, a Embase aborda a literatura isenta também? Sim, mas assim, não toda, né? São de alguns anais específicos. Sempre que vocês queiram saber quais os journals, quais os anais que se encontram indexados aqui na terceira aba, está toda a parte de journals, e para os anais, vamos ver, acta. Ele deveria estar aqui embaixo, já toda a lista.
Aqui já temos, então, toda a lista dos diferentes anais e análises que se encontram indexados. E, opa, fui muito para cima. Ou também realizar, então, a procura mais para frente, mostro para vocês onde encontrar, então, realizar busca por nome de jornal ou nome de conferência. E vamos voltar nos resultados. Eliana, qual busca foi a que deu o menor número de resultados? Escreve para mim, por favor, porque pode ser, talvez, fica de olho se você colocou também esse /EXP. Mas tá, voltando então nos resultados, eu posso também apresentar a parte de fármacos. De novo, aplicar a parte então de subcampos de relação. E eu tenho então os filtros, como já mostrei, idade, gênero, tipos de estudo, humano, estudo controlado, randomizado, estudo clínico, entre outros, o tipo de publicação. Então, neste caso, eu tenho para esta busca específica, a número 3, unicamente 2 são de papers de conferências, por exemplo. O título do jornal, o ano de publicação, autores e toda a parte de filtros específicos de fármacos comerciais, os nomes comerciais, as companhias que realizaram a manufatura do mesmo, e também para dispositivos médicos, os dispositivos médicos, os nomes comerciais e quem realizou, né, quem realiza a manufatura dos mesmos. E aqui, então, nos diferentes dispositivos médicos, tenho também toda a parte dos dispositivos associados aos recordes. Então, vamos começar agora com uma busca direcionada, procurando, empregando o formulário PICO. Tá, a Liana já respondeu, fala que foi para a parte de mouth disease. E eu acho que eu sei qual a resposta. Eu tenho uma coleção maior de papers, porque eu tenho acesso a todas as fontes indexadas. Talvez seja essa a diferença. Mas tá, vamos voltar e vamos começar a realizar uma busca PICO. Agora, voltado um pouco mais à parte de... Opa, aqui já deu. Ai, gente. Eu ia lançar um pull, mas você já vai a resposta. Mas vou lançar mesmo assim. Para empregar o formulário PICO. Então, a pergunta de interesse é: a sobremordida pode ser tratada com terapia miofuncional ao invés de ortodôncia? Então, lembrem que a parte de terapia miofuncional é o treinamento de músculos, né? E ortodôncia faz referência ao uso, né, de aparelhos fixos para corrigir, né, a posição. Então, vou deixar um minutinho aqui o pool para usar o formulário PICO para realizar a busca de esta doença de interesse. Lembrem, P de população, problema, paciente, I de intervenção, C de comparação e O de resultado. Pronto, vou acabar o pool e temos que 75% realizou, então, a parte de especificar cada um dos termos. Então, especificamente, neste caso, para a pergunta, a população é mesmo todos esses pacientes com a sobremordida. Sobremordida, o termo em inglês seria overbite, mas vocês podem ver, eu fiz simplesmente a tradução literal, sobremordida, overbite.
eu comecei a escrever aqui e o Embase está me falando, olha, o termo correto, o vocabulário correto para empregar é malocclusion. Então, simplesmente dou clique, do lado esquerdo eu vou ter, então, o M3. Eu posso ver, então, a classificação dentro do M3 é uma doença do queixo, é uma doença do queixo, né? E também ela é uma doença física associada a toda a parte músculo-esquelética. Eu posso começar a trabalhar com a busca de explosão, mas se eu dou clique aqui do lado direito, eu posso trocar. Se eu quero, então, trabalhos específicos, onde este seja o maior foco do trabalho, onde o centro do trabalho seja a parte de a sobremordida, as broad as possible, ou um dos intermédios. E eu posso ver os 15 sinônimos com os quais a doença é conhecida, neste caso. Então, vocês podem ver, tenho 15, tenho os diferentes tipos, dependendo do grau de severidade, 1, 2, 3. Tenho a parte de dental, jaw, e também o termo que eu tinha utilizado no início, overbite. Eu posso trabalhar, então, com todos os termos, ou eu posso trabalhar com os sinônimos de interesse. Isso sempre fica a critério de cada um. Vamos trabalhar, neste caso, com os 15 sinônimos, e, de novo, eu tenho a liberdade de especificar em qual a parte que eu quero revisar. Todos os campos, ou eu posso falar, olha, eu quero que esses sinônimos, eles estejam unicamente na parte de título, resumos ou nome comercial, ou unicamente dentro das palavras-chave, ou unicamente dentro do abstract. A intervenção, neste caso, seria a parte da terapia miofuncional, da terapia, né, muscular. Então, vocês podem ver, comecei de novo, está falando, para terapia miofuncional, o termo correto é muscle training. De novo, tenho a classificação dentro do M3. Vocês podem ver que o primeiro é a classificação de terapia, é uma terapia de reabilitação, ou também a parte de medicina física, e tenho o conceito associado a healthcare. Tenho também 4 sinônimos, então vocês podem ver neste caso os 4 sinônimos, e a comparação neste caso seria a parte de o uso de aparelhos, né? Então, vocês podem ver para ortodontia, para ortodontic, para cuidado ortodôntico, qualquer um desses sinônimos, o termo indicado é a parte de ortodontics. E, de novo, posso ver os 10 sinônimos. Neste caso, a gente, na nossa pergunta, não tinha o resultado, então podemos deixar em branco este espaço e vamos procurar os 194 resultados. Vocês podem ver que agora no query eu tenho o hilo completo da pesquisa que eu acabei de realizar. A primeira parte, então, faz relação ao uso do nome da doença e todos os sinônimos. E vocês podem ver que todos os sinônimos encontram-se com o operador lógico ou. A segunda parte do query é já a parte da terapia, né? A intervenção. Chega até aqui. E, de novo, todos os sinônimos estão associados entre eles com o operador booleano ou. E, por último, de novo, associado com o operador booleano e já a parte da comparação. Esta foi a consulta que eu realizei para ter os 194 resultados. E, neste caso, como a consulta foi um pouco mais extensa, vocês podem ver que, na ordem por relevância, eu já tenho, né, a função de destaque, que mostra para mim aqueles resultados que têm uma maior
um número maior de congruência entre os termos tanto no resumo, tanto no abstract e os diferentes termos indexados que correspondem especificamente a esses os meus termos do query. Para quem quer saber um pouco mais de como utilizar, então, esta ferramenta Pico e Embase para realizar levantamentos para revisões sistemáticas, no YouTube já se encontra disponível o webinário da terça-feira, que foi específico sobre como realizar revisões sistemáticas empregando o Embase. Bom, vamos ver, de novo, temos perguntas. E a Eliana fala, empregando exatamente o meu mesmo 633 mil, e no meu caso foram 647 mil. Eu não tenho agora, então, a parte de especificamente por que a diferença, mas, Eliana, por favor, entra em contato via e-mail para eu não esquecer da tua consulta e conseguir te orientar por que a diferença. E pronto. Agora, vamos a realizar uma última consulta, assim, rapidinha, utilizando, então, já estamos familiarizados com os diferentes operadores booleanos, já estamos familiarizados, então, com o uso dos campos. Temos um campo específico para doença, para realizar buscas avançadas por doença. Então, no menu busca, eu posso vir aqui, do lado de drug, e tenho, né, a busca avançada, que tem acesso a esses subcampos de relação que eu apresentei para vocês na primeira parte do treinamento de hoje. Eu aqui posso, então, já começar a direcionar, a dar um norte à minha pesquisa, empregando esses termos de relação. Então, é uma caixa de texto, de novo, eu simplesmente começo a escrever o meu termo de interesse. Então, posso utilizar a parte de doença periodontal e posso começar a procurar a parte de complicações derivadas da doença e posso começar também a aplicar filtros do tipo de estudo. E vamos a colocar aqui a parte dos diferentes reviews disponíveis sobre a parte de doença periodontal e complicações, e já vamos a dar esse filtro de Major Focus, Major Focus. Eu posso fazer manual, ou posso vir aqui no Mapping, e selecionar a opção de Major Focus. Então, vamos dar Search. E para a minha busca, vocês não podem ver, tenho a parte de Major Focus, tenho o subcampo de complicação, e com o operador booleano e os diferentes tipos de reviews que eu tenho interesse. E para o caso, tenho 10 em específico, 10 reviews ou sistemáticos ou de meta-análises, nos quais, se eu venho aqui na parte de termo indexado, eu tenho que a parte de doença periodontal está em negrita, porque o foco principal, o objetivo principal do trabalho. Tenho a opção, neste caso aqui, de meta-análisis, review sistemático, e eu já posso ver, então, toda a parte de os diferentes termos associados. Bom, gente, hoje foi muito rápido o tempo para mim. Ou falei muito devagar, não sei. Mas obrigado a todos vocês pela presença. Lembrem que se tem alguma dúvida, pode entrar em contato via e-mail. E, bom, espero que possam participar do último webinário, se for de interesse para vocês. Caso contrário,
vou deixar no material, assim, o vídeo vai ficar disponível no YouTube, e no YouTube vocês vão achar, então, acesso, vocês vão ter acesso a todos os outros webinários, tanto da série, outros vídeos de treinamento e material de apoio para vocês, então, tirar o máximo de tanto da Embase como de outras soluções que vocês têm acesso via portal periódicos da CAPES, da Elsevier. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.